lá, gente. Nós temos conversado em cima do livro de Isaías, porque eu tenho entendido que as profecias do livro de Isaías, elas se encaixam muito com o nosso tempo. Eu tenho ouvido isso da parte de Deus. Não apenas o livro de Isaías, mas há uma particularidade com o livro de Isaías muito linda, que dentro do livro de Isaías nós estamos extraindo entendimento a respeito do nosso tempo e também da nossa postura diante de Deus, para nos entendermos e nos comportarmos corretamente, coerentemente com a vontade de Deus no tempo que estamos vivendo de isolamento social, pandemia mundial. Muitas empresas pararam de trabalhar, lamentavelmente alguns foram dispensados por conta da impossibilidade de algumas empresas pagarem salários de alguns funcionários e tal. Então, é uma situação muito especial que todos nós estamos vivendo. Alguns estão dizendo, e eu honestamente acredito, que a gente não vai voltar mais o tempo que era, ou a gente melhora, né, ou piora, igual a gente não vai ficar, né? Eu espero que a gente melhore, né? Eu espero que você também espere isso, né? E a gente está nessa situação. No entanto, estamos pensando e nos alimentando do livro de Isaías, das verdades de Deus para esse povo, mas muitas das mensagens que estão contidas no profeta Isaías, no livro de Isaías, estão contidas nos demais profetas também. E eu quero passear com você em alguns desses profetas e observar com você uma coisa muito simples. O que eu tenho para dizer para você hoje está em 2 frases. Então, presta atenção, porque a mensagem vai ser rápida, mas a fundamentação vai levar um tempo, né? A mensagem é rápida, enquanto eu vou fundamentar passeando pelos profetas, mas a mensagem, o que eu tenho para dizer para o teu coração é muito simples e muito rápido. A primeira frase é uma frase que... São 2 frases que eu ouvi de Deus nos últimos 7 dias, ok? No domingo que vem... no domingo passado, eu ouvi uma frase de Deus no meio da devocional junto com a minha esposa, a pastora Cecília, né? A minha esposa Cecília, e a frase foi a seguinte: quando não me buscam em primeiro lugar, como a primeira opção, eu crio uma situação em que eu serei a única opção. Ok? Essa frase, ela é clara, mas vale a pena esmiuçar ela tem uma mensagem completa, mas vale a pena pensar, porque muitas vezes, quando o povo tinha, de alguma forma, estava economicamente estável, estava em tempo de paz, e acontecia alguma aflição, alguma necessidade, eles tinham a opção de buscar recurso ou socorro em outra nação, recursos de outra nação, no seu próprio braço, inteligência, ou recorrer ao Senhor. Você tem algumas opções. A melhor é sempre buscar Deus em primeiro lugar. Aquela velha história, né? A gente parece que resolve orar como última opção, e Deus precisa ser a nossa primeira opção. Quando Deus não está sendo a primeira opção e Deus não se contenta como segunda opção, Deus é primeiro, ok? Deus é primeiro, tem que ser primeiro em tudo, Deus tem que ter a primazia. Por isso, na questão das ofertas, por exemplo, dízimos, o valor, por exemplo, da oferta de Abel e Caim, a oferta de Abel, o valor da oferta de Abel estava no fato dele ter praticado primícias, feito a entrega das primícias no altar do Senhor. Essa foi a grande diferença entre a oferta de Abel, que foi aceita por Deus, e a oferta de Caim,
que não foi aceita por Deus. A diferença entre uma e outra não estavam nos elementos da oferta, naquilo que foi entregue no altar, mas do coração do ofertante. Se estava, de fato, colocando Deus em primeiro lugar, consagrando ao Senhor aquilo que é dele em primeiro lugar, ou então fazendo alguma proforma religiosa e tudo mais, e tem aparência, mas não tem essência. O que importa para o Senhor é a essência, porque Ele olha o nosso coração. Então, essa é a diferença. Ou seja, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Deus não se contenta com um segundo lugar. E não é uma questão de braveza, não é uma questão de ser muito exigente, é uma questão de que Ele é Deus. Ele é Deus. Tudo é dele. E pôr Deus em primeiro lugar é reconhecer quem Ele é honrar quem Ele é louvar quem Ele é glorificar quem Ele é. E quando eu não coloco em primeiro lugar, é a mesma coisa como se eu estivesse dizendo: eu não acredito que o Senhor é tão bom assim, eu não acredito que o Senhor é soberano mesmo, eu não acredito tanto que tudo vem das tuas mãos, eu não acredito que o Senhor é o sustentador do universo, eu não acredito tantas coisas. É uma baita prova de infidelidade, de incredulidade. Agora, quando eu busco Deus em primeiro lugar, coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, em absolutamente tudo, não é só dinheiro, gente, é a vida. É a hora que você levanta da sua cama, de você acordar, né? Os projetos de família, os sonhos de viagem, tudo. Pai, dá uma opção para nós de passearmos, tirarmos boas férias. Busca Deus em primeiro lugar quanto às tuas férias. Pergunta para Deus qual é o plano dele, qual é a vontade dele. Quanto a comprar uma casa nova, pergunta para Deus, conversa com Deus. Tenta ouvir os conselhos, Ele é bom conselheiro, ouça o Senhor, tenta saber qual é a vontade que está no coração, coloca Deus em primeiro lugar diante da decisão de comprar uma casa nova, coloca Deus em primeiro lugar diante da decisão de comprar um carro novo, coloca Deus em primeiro lugar diante da decisão de arrumar uma namorada nova. Não, não é bem assim, aí não vai funcionar muito direito isso. Né? Coloca Deus em primeiro lugar em tudo, escolha certo, cabeção. Né? Escolha certo, né? Se você colocar Deus em primeiro lugar, vai dar tudo certo. Porque quando Deus vai à frente, Ele vai abrindo porta onde não tem, cria caminho onde não tem, Ele faz o rio fluir, é isso que acontece. Aleluia. Tem alguns que estão entrando em êxtase, né? Muito bem, glória a Deus. Muito bem. Tem que buscar Deus em primeiro lugar. É assim que funciona, tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar. Quando nós, povo de Deus, estamos desaprendendo a fazer isso, estamos considerando Deus como alguma opção no meio das tantas que a gente tem, muitas opções, até da nossa própria espiritualidade, a prioridade na leitura, na oração. Gente, na oração. A gente está orando bastante, não está não? Fala a verdade. Esse tempo todo parece que está levando a gente a um tempo de oração. Pai do céu, nós não conseguimos ter uma vida decente espiritual sem oração. E a gente vai aprender a orar, nem que seja força. E Deus vai levar a gente a um estado de necessidade, de clamor e de oração e de intercessão, nem que seja no desespero, para entender como a gente não sobrevive sem oração. E oração não é passar lista de requisição para o céu. Oração é relacionamento. Oração é conversar com o papai. Oração é entender o seu coração. Oração é ler a sua palavra, entender a sua palavra. Oração é fazer uma aventura, um descobrimento no coração do papai. Um descobrimento, uma aventura de descobrimento no céu, no trono de Deus, uma aventura de descobrimento das coisas celestiais, uma aventura de descobrimento do mundo celestial, uma aventura de descobrimento das vontades eternas de Deus, uma aventura de descobrimento de como as coisas funcionam no reino dos céus, uma aventura de descobrimento de como os anjos se organizam, uma aventura de descobrimento de como os querubins adoram, uma aventura de descobrimento de como é o ambiente do trono de Deus, uma aventura de descobrimento
conhecimento de como emana, tudo emana do trono de Deus. Eu quero estudar um pouco mais sobre o trono de Deus, porque tudo emana do trono de Deus. É uma aventura de descobrimento. Oração, ok? Oração é se conectar com o céu. É primazia para nós. É o nosso principal alimento espiritual. Palavra e oração, arroz e feijão. Palavra e oração. E colocar Deus em primeiro lugar. Se a crentaiada em geral de hoje não aprende a orar, não aprende a ler a palavra de Deus, não coloca o Senhor, a sua vontade, o seu conhecimento do Senhor e da sua graça em primeiro lugar, então para tudo Deus vai fazer alguma coisa para que Ele seja a nossa única opção. Isso significa tirar as coisas da frente. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu reparti uma sabedoria. Geralmente, quando a gente, na nossa vida, em alguma área, de alguma forma, a gente coloca outra coisa no lugar de Deus, Deus tira essa coisa. Ok? Deus tira essa coisa do caminho. Se é uma pessoa, Deus tira essa pessoa. Se é um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, e essa pessoa está entre você e Deus não é o primeiro por causa de uma pessoa, Deus vai tirar essa pessoa do caminho. É melhor para a nossa saúde que Ele tire aquilo que está entre nós e Deus para salvar a nossa vida. Se é um carro, se é um bem material, se é um celular, se é um computador, se é uma filmadora, se é uma casa, se é uma casa de praia, se é dinheiro no banco, se é um trabalho, o que está entre nós e Deus, quando Deus age para ajustar as coisas, geralmente Ele tira da nossa vida aquilo que está entre nós e Deus. Então, é melhor a gente pôr Deus em primeiro lugar. Coloque as coisas nos seus devidos lugares. Porque se a gente não faz isso, quando Deus começar a agir para corrigir a nossa vida, Ele vai tirar de nós, vai subtrair de nós aquilo que está sendo ídolo na nossa vida, e isso vai ser exposto pelo Senhor. Ele vai revelar isso para todos nós, ok? E Deus vai fazendo isso. Por quê? Porque Ele precisa ser a primeira opção. E quando não é, Ele vai fazer o que for preciso para ser a única. Ok? Talvez, eu acredito que Ele esteja fazendo isso com a nossa nação. Eu acredito que Ele esteja fazendo isso com a igreja. Eu acredito. Nós sabemos ser igreja, não é verdade? A gente sabe ser igreja. A gente sabe fazer culto, a gente sabe se organizar, a gente sabe fazer programação, a gente sabe criar e desenvolver ministérios, a gente sabe como é que é esse jeito evangelical de ser, a gente sabe fazer isso direitinho, sabemos mesmo. Agora, o risco é de que tudo isso acabe se esvaziando do Espírito Santo, esvaziando da essência de Cristo, esvaziando da primícia de Jesus. Jesus em primeiro lugar, né? Pessoas, servir a Deus, ouvir a sua voz, permitir Ele mudar a gente. Né? Existe o risco da gente endeusar estruturas e a gente se torna resistente a mudanças. E, se for preciso, Deus vai demolir as estruturas. Tudo que pode ser abalado, não tem valor eterno, será abalado, para prevalecer e permanecer somente aquilo que tem valor eterno. Eu não tenho bem certeza do que isso significa para você, eu não tenho bem certeza do que tudo isso está significando para o teu coração, mas em miúdos, para eu continuar na segunda frase, em miúdos aqui, miúdos lembra frango, né? Não sei se já jantou, se não, não importa. Em miúdos, avalie o teu coração e verifica se Deus está sendo o primeiro na sua vida, se de fato você tem se esforçado e se disciplinado
para orar, para ler a Bíblia, para ter a tua relação com Deus num crescente, num plano de desenvolvimento, de relacionamento, de conhecimento, de intimidade, de aprofundamento da intimidade, de muito mais conhecimento. Avalia teu coração, porque se Deus não está sendo o primeiro e a nossa espiritualidade ela está sendo muito mecânica, performática, e a essência tem diminuído, eu quero lembrar você de que Deus fará o que for preciso para te ter de volta, para nos ter de volta, para ter a igreja do Brasil de volta, nem que seja sentando a mão, espalhando tudo, para depois a gente buscar Deus como a única opção. De alguma forma, eu acredito que Deus está fazendo isso com o isolamento, colocando a gente diante das coisas mais importantes. Quais são? Deus e pessoas. Deus e a família. Ok? Lembrando também que a igreja é família. Todos nós somos família, né? Nós nos abençoamos mutuamente. Nós somos família um para o outro. É assim que funciona. Segunda frase que eu ouvi de Deus, eu comentei algo na quarta-feira, na reunião de oração, eu estava assim, amados, entenda o seguinte, nosso esforço sempre é para que a nossa oração seja assertiva, ela alcance a vontade de Deus perfeitamente, porque essa oração é a que, de fato, Deus responde. Então, o nosso esforço não é para ficar falando o tempo inteiro, mas é para buscar a presença de Deus para que o Espírito Santo nos acrescente entendimento da vontade de Deus, para que a gente ore a vontade de Deus. Porque o valor e o poder da oração está no fato da gente estar orando a vontade de Deus. Não há nenhum problema a gente expor as nossas necessidades. A gente pode expor as nossas necessidades, nós devemos expor as nossas necessidades, a palavra de Deus nos orienta a isso. Agora, eu não estou falando desse tipo de oração, daquela oração que você gasta um tempo no dia, você deve fazer isso mesmo, clamando por você, pela tua casa. Sempre as primeiras orações que eu e a minha esposa fazemos é por nós e pela nossa casa. Na nossa lista de intercessão diária, começamos sempre orando por nós, pelo nosso casamento, ok? Sempre é assim, é pelo nosso casamento, por mim, por ela, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso casamento, pela saúde do nosso casamento. Aí a gente expande, cobrimos os nossos filhos de oração, depois a gente expande, cobrimos os nossos pais, os nossos irmãos de oração. Aí a gente expande, a gente começa a interceder pelos todos que têm alguma relação conosco. Eu oro por aqueles que estão acima de mim, por aqueles que estão abaixo de mim. Não em termos de importância, eu estou me referindo a autoridade e responsabilidade. Eu oro por aqueles que estão acima de mim, eu oro pelos meus pastores, eu oro pela nossa igreja de Londrina, eu incluo nessa oração todos os pastores aliançados, as igrejas aliançadas com Nova Aliança. Então, eu intercedo por eles todos os dias. Depois eu venho para aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade e eu oro por toda a nossa igreja, eu oro por todos os supervisores, por todos os líderes de célula, por cada família da igreja e por aqueles que a gente lembra que estão enfermos, a gente ora por cura. Aí a gente vai cobrindo as pessoas de oração e assim a gente vai cobrindo e abençoando. Todos os dias nós oramos por você, ok? Você que está participando desse culto online, né, saiba disso, nós intercedemos porque essa é a nossa oração, mas depois que a gente ora por tudo isso, nossas finanças, nossos projetos familiares, tudo isso entra na nossa oração, mas tem outros momentos de oração que a gente entra em outro nível de oração, que a gente poderia chamar de intercessão, é quando a gente se dispõe ao Espírito Santo de Deus para clamar aquilo que Ele quer fazer. Para isso, então, você precisa de entendimento, é quando você ora com a palavra de Deus aberta, é quando você ora a palavra, é quando você
passa um tempo em adoração, você passa um tempo estudando, lendo, ou lendo a Bíblia, ou lendo um livro, um bom livro, aí chega um momento em que o Espírito Santo fala com você, te dá um discernimento, e esse discernimento, às vezes, é um motivo de oração e de intercessão pela nação, porque ele te deu um entendimento, e você transforma esse entendimento em clamor, esse entendimento em intercessão, e você passa a interceder por algo que o Espírito Santo falou com você. Então, a dinâmica da intercessão, ou a aventura da intercessão, depende de revelação, como na adoração. A adoração é assim, a adoração a gente começa cantando, mas tem um momento em que o Espírito Santo toca, e ele faz você ver, contemplar, por visão ou no teu espírito, de alguma forma, ele faz você contemplar o amor de Deus numa dimensão maior, ele te dá uma revelação, a galera da adoração, presta atenção aí, né? Aí ele te dá uma revelação maior, aí você passa a corresponder com uma adoração que é fruto de uma revelação, a adoração que toca os céus, a adoração que move os céus e a terra e faz um reboliço nesse mundo existente aqui, seja invisível ou visível, é a adoração que é fruto de revelação. Nós temos uma revelação da pessoa de Jesus e a gente devolve isso em adoração. Por isso, os 4 seres viventes, cada um adora de um estilo, porque cada um adora a respeito de um aspecto do caráter de Jesus. Jesus é o leão. Então, aquele que tem face como leão adora Jesus, porque é essa revelação que este ser recebe de Jesus. Aquele que adora Jesus como face de homem, recebe uma revelação da humanidade de Jesus. Ele é o Filho do homem, ele é o Filho perfeito, é o homem perfeito. E ele devolve uma adoração no estilo da revelação. Aquele que tem face como águia, aquele que tem face como novilho, correspondem com a revelação e devolvem ao Senhor Jesus uma exaltação, uma glorificação que é fruto de revelação. A adoração que move o céu, que toca o céu, que agrada o coração do papai, é sempre aquela que é fruto de revelação. A gente começa cantando, mas às vezes a gente não chega no ponto. Agora, a intenção é você adorar e estar na frente até o momento em que você recebe uma revelação de Deus. Pode ser um toque, pode ser uma palavra, pode ser uma sensação, pode ser algum aspecto da bondade de Jesus que lhe foi tocado e acrescentado, e quando você entrega a tua música, você está exaltando ao Senhor por aquela revelação, aí você cria uma conexão com o sobrenatural, aí liga a luz, meu filho. Aí o negócio acontece, aí você encontra a conexão com a adoração do céu. A adoração, como é que a gente conecta a adoração da terra com a adoração do céu? Isso não estava nem na mensagem, tá? Estou fazendo um adendo aqui. Vamos lá. Como é que você conecta a adoração da terra com a adoração do céu? É porque a adoração do céu sempre é fruto de revelação. É aquilo que Jesus se manifesta em glória, aí os seres adoradores do céu respondem à manifestação da glória de Deus. Então, quando que a gente aqui na terra se junta com a adoração do céu? Quando também a adoração da terra é uma resposta a uma revelação da parte de Deus. Então, Jesus, o seu trono, ele se revela, aí seres da terra, né, e seres do céu se juntam numa adoração só, que é fruto da revelação. E isso não acontece de maneira diferente. Lá para ele se revela de um jeito, para nós se revela de outro. Não, ele se revela, né? E a gente entra junto nesse negócio. Quando a gente entra nessa conexão, aí então o trono vem, porque os seres estão adorando na base do trono. Então, quando eles adoram como fruto de revelação, a manifestação da glória de Deus enchendo todo o planeta, enchendo todo o céu, enchendo todo o ambiente celestial. Quando nós nos conectamos ao trono e entregamos uma adoração como fruto de revelação, o trono se manifesta. Aí então acontece Salmo 22:3, o Senhor é entronizado meio aos louvores do seu povo. É quando a palavra louvor ali, é a mesma raiz de aleluia, né? Então, quando você conecta a adoração que está no céu. Esse tipo de adoração é que traz o trono, ok? Um monte de música não traz trono, um monte de canção não traz trono, ok? Um monte de instrumento não traz trono. O que é que traz trono? Uma adoração que seja fruto
de revelação. E às vezes você precisa de tempo. Passa 5 minutos, passa 10 minutos, vai se preparando. É um exercício espiritual, não é um exercício mecânico apenas, é um exercício espiritual. Na oração acontece a mesma coisa, ok? Você entra em oração e você quer entregar uma intercessão ao Senhor que se conecte com a vontade de Deus. Então você precisa se preparar. Então você vai ler a Bíblia, você vai ler um livro, você vai pesquisar. Espírito, fala comigo, o que é que o Senhor quer hoje? Fala comigo, você quer entrar no nível de intercessão pela tua cidade. Senhor, nos dá entendimento, nos dá revelação, e você deixa o Espírito Santo te alimentar, e você vai, lê, estuda, ora, Senhor, tá, e de repente ele coloca uma verdade, pá! Quando ele coloca essa verdade, você transforma ela em intercessão. Por que eu estou falando tudo isso? Eu nem sei direito porque eu estou falando tudo isso, mas eu vou tentar explicar, eu acho que eu sei porque eu estou falando. É por causa da frase, exatamente, eu lembrei, obrigado, pastor. Muito bem, eu estava buscando a Deus, Pai, o que eu tenho que orar? Como é que eu tenho que entender o que está acontecendo na minha cidade? O que eu tenho que entender o que está acontecendo na minha nação? Aí eu ouvi uma oração de um pastor, amigo nosso, ele estava abençoando a situação, estava abençoando todo mundo, e eu estava numa crise pensando, Pai, se a igreja do Brasil está desajustada e a nação do Brasil está desajustada, o Senhor precisa colocar pressão para corrigir essas coisas. Parece torno, sabe? Tornearia, sabe? O ferro, ele está torto, ou então está reto, ele precisa se amoldar, e é duro, o negócio é duro, você tem que botar num torno, numa máquina de pressão, que exerce uma força muito, muito maior do que a coisa, né? Do que o metal, do que a barra, e o torno coloca as coisas no seu devido lugar. Parece que o Brasil está tão encrunhado, a idolatria no Brasil, a imoralidade no Brasil está tão encrunhado no seu coração. Exemplo disso é o carnaval, no começo do ano, e tanto dinheiro que é investido em carnaval, mas não só o carnaval. Você anda, cidade, todo mundo na sua vida, entre amigos, em familiares e tal, tem alguém que de alguma forma sofre, né, ou foi refém do espírito da imoralidade, cometeu pecados e sofre por causa disso. O espírito sempre quer matar, roubar e destruir. Então tem coisas no Brasil que está encrunhado dentro da nossa carnalidade brasileira, dentro da nossa humanidade brasileira, que não vai sair com um tapinha nas costas. Meu querido, corrige isso aqui, tá? O pecado está encrunhado. E o negócio é o seguinte, Deus tem que exercer pressão, bota no torno que a coisa está ruim, está torta, e uma pressão sobrenatural vai sendo exercida muito maior do que aquela coisa, do que a resistência daquela barra de ferro, aquela coisa tem, a pressão tem que botar a coisa tudo no lugar. Se a igreja do Brasil, ela está precisando de correção, que ela está precisando priorizar Deus, se a igreja do Brasil está precisando evangelizar mais, se a igreja do Brasil está precisando fazer discípulos, se a gente está vivendo um cristianismo só para nós mesmos, e a gente está precisando viver um cristianismo para fora, para os outros, então Deus vai ter que exercer uma pressão, vai ter que doer, vai ter que corrigir essas coisas dentro de nós. Então eu estou orando, Pai, o que eu oro? Eu oro os quê? Senhor, cura todas as nossas enfermidades, abençoa todo mundo, dá prosperidade para todo mundo, abençoa todo mundo e tal. Mas se por outro lado, será que Deus não está corrigindo a gente? Então o que eu oro? Senhor Deus, intensifica. É outra oração que eu poderia fazer. Intensifica, se é para bater, bate mesmo, se é para apertar, aperta, se é para entortar, entorta. Tá? Se é para esmagar, esmaga mesmo. E vai, completa essa obra. Né? O que eu vou orar, meu queridão? O que eu vou orar, eu não sei. Aí eu ouço um pastor, amigo nosso, orando, Senhor, abençoa, 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 abençoa. Aí eu estava parando, ouvindo aquela oração, e eu estava perguntando, Deus, eu posso orar isso? É hora de a gente orar isso? Ou eu oro para o Senhor quebrar tudo mesmo? Né? O que o Senhor quer? Aí me veio a frase, o Espírito Santo colocou no meu coração, na quarta-feira passada, ele me disse assim, vocês têm uma opção. Vocês têm uma opção. A gente ainda não chegou naquele ponto
em que Deus vai fazer o que for preciso para ser a única opção. Meu amado, eu não sei se você entende isso que eu estou te falando. Como eu queria transferir o que está no meu coração para o teu. Aliás, eu não preciso fazer isso, o Espírito Santo é que vai fazer isso. Por isso, no começo, eu pedi para que o Espírito Santo ativasse o nosso espírito, sabe? Ativasse o nosso espírito com o espírito dele. Amado, nós temos uma opção. Teve muitos momentos de Israel na sua história que Deus falou assim: não dá mais, eu vou ter que botar vocês no cativeiro. Não dá mais tempo de se arrepender. Ei, pastor, mas tem momentos em que a gente não tem mais tempo de arrependimento? Tem. Tem um momento que a carnalidade, a iniquidade chega num ponto em que Deus fala assim: não dá mais. Eu vou ter que jogar esse povo debaixo do cativeiro assírio. Ou então eu vou ter que jogar esse povo debaixo do cativeiro babilônico. Ou então eu vou ter que usar os edomitas para disciplinar meu povo. Ou então eu vou ter que usar os egípcios para disciplinar meu povo. Sodoma e Gomorra chegou num nível de iniquidade que não tinha mais conserto. A iniquidade dos cananeus chegou num nível, e a iniquidade, o nível da iniquidade chegou num nível que não tinha mais jeito. Quando Deus manda o povo de Deus ir para lá, 430 anos depois, e dá uma ordem para exterminar as nações que ocupavam a Palestina, que ocupavam aquele território de Canaã, era porque Deus é tão ruim assim? Não, meu querido, lamentavelmente, tem culturas que se tornaram tão endemoniadas, que tornaram-se um câncer para a humanidade, e você tem que arrancar, tem que fazer cirurgia, tem que tirar. Deus não tem prazer no juízo. Deus não tem prazer no juízo, por isso Deus avisa antes. Deus se manifesta nas culturas, Deus se manifesta às pessoas. Ele avisou isso 430 anos antes. Tiveram tempo de se arrepender? Com certeza, porque Deus é justo. Agora todos temos a opção de dizer não a Deus ou de dizer sim a Deus. Quando o nível de iniquidade deles chegou ao topo, aí Deus falou assim: agora vocês entram e exterminem todos. Sabe, amados, nós temos opção. É isso que eu estou ouvindo de Deus. A gente não está nessa condição, mas se a gente não assumir aquilo que Deus está falando para nós hoje como igreja, aí Deus vai nos levar para uma situação tão terrível em que Ele seja a única opção. Aí a gente vai aprender a orar de verdade. Aí a gente vai aprender a clamar de verdade. E eu não estou falando, eu não estou fazendo esse bate-papo contigo, essa pregação estilo bate-papo, para colocar peso no teu coração. Pelo contrário, eu quero compartilhar com você que Deus está dizendo para nós: vocês têm uma opção, use-a. Isso é tremendo. Aí imediatamente a frase que o Espírito Santo disse para mim: vocês têm uma opção. Me veio na mente os profetas, vários profetas do Antigo Testamento, desde Isaías, porque eu estava lendo Isaías, mas me veio também os profetas menores, outros profetas maiores e outros profetas menores também. E rapidamente me lembrei de que sempre no começo do livro dos profetas, o profeta denuncia o pecado do povo, diz o preço do juízo que vai acontecer se eles não se arrependerem, mas chama o povo ao arrependimento e anuncia a bênção do arrependimento. Se vocês se voltarem para mim,
eu vou mudar a sorte de vocês. Se vocês se arrependerem dos seus pecados, eu vou interferir na história. Se vocês mudarem a conduta diante de mim, me buscarem, eu vou repreender o devorador, eu vou repreender a nação inimiga, eu vou vencer a guerra para vocês, eu vou entrar em cena e vou vencer, e vocês vão comer o melhor dessa terra, vocês vão ser vitoriosos, eu vou entrar em cena e abençoar vocês. Se vocês se arrependerem, nós temos uma opção. Sabe o que eu entendo? Deixa eu aplicar isso para o Brasil. Nós temos uma opção. Amado, o Brasil está em iminência de um caos. O Brasil está em eminência de um caos. Eu não quero ser propagador de caos, de pânico, né? Eu não sou profeta do pânico nem nada, mas eu seria muito imprudente se eu não fosse realista diante de tudo que está diante de nós, né? Há modelos de governo que estão lutando por poder e as pessoas não estão sendo valorizadas. Eles estão lutando por poder e o caos no nível de governo está se estabelecendo. Um está querendo fragilizar o outro e isso pode levar a nação a uma desestrutura social a partir de cima, muito grave. Agora, Deus pode intervir e mudar esse quadro. Deus pode tirar os corruptos, Deus pode curar os governantes do espírito da corrupção, Deus pode eliminar o mentiroso, Deus pode preservar, derramar um espírito de arrependimento entre os governantes, de maneira que eles passem a ter nojo do pecado, Jeremias fala isso, nojo do pecado, e buscar a justiça. Os profetas todos pregam justiça social. A igreja prega justiça social, a igreja vive justiça social, faz justiça social. É pessoas, é alcançar pessoas, é abençoar pessoas. Nós estamos numa eminência agora. Há uma guerra espiritual, meu querido. Presta atenção aqui, por favor, presta atenção aqui em mim. Está havendo, não é apenas uma movimentação de poderes. Você acha que aquilo que você vê na TV aberta é verdade? Pelo amor de Deus, não é nada daquilo. A TV aberta só comunica aquilo que eles querem que todo mundo acredite. Está havendo uma guerra de poderes aqui no mundo natural. E está acontecendo uma guerra que a gente nem sabe o que está acontecendo de verdade. Agora, presta atenção aqui, presta atenção. Nós sabemos que as guerras no campo natural, elas são uma expressão das guerras espirituais. Principados e potestades é que influenciam as coisas aqui no mundo natural. A igreja está orando. Eu acho que em nenhum momento da história do Brasil a igreja orou tanto como está orando nesses dias de isolamento. Então está subindo muita oração, Deus está sendo aclamado, pedindo, nós estamos clamando para Ele intervir. Está havendo uma guerra no mundo do espírito. O espírito da prostituição, o espírito da idolatria, o espírito da corrupção está sendo bombardeado pelas orações da igreja, e está havendo algum enfraquecimento das estruturas da maldade. As estruturas da maldade, elas, se não sofrerem nenhum ataque por conta das orações, do bom posicionamento, da pregação e da profecia da igreja, eles se fortalecem, se estruturam e criam uma camada toda de organização da maldade, uma estrutura da maldade, toda ela articulada, toda ela organizada para exercer influência para o mal e dominação do mal, influência maligna sobre todas as pessoas. Agora, quando a igreja está orando, essa estrutura da maldade começa a rachar, pá, 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 pá. De repente, o espírito da mentira, o espírito da prostituição, o espírito da falsidade, o espírito do engano, o espírito da traição, sai da justiça, e Deus coloca um servo dele lá.
Você acha que isso é coincidência? Pelo amor de Deus, eu tenho vontade de gritar. Não vou gritar, não. Não vou gritar, não. Isso não é coincidência. O Ministério da Justiça sai um... Me perdoe se você não concorda com isso, mas... Me perdoe, só me perdoe se você não concorda. Mas, para mim, ele praticou traição para a nação. Ok? Não saiu, ok? E Deus coloca no mesmo lugar um servo dele, um pastor presbiteriano, homem cheio de testemunho, um currículo invejável, reputação ilibada, que foi formado em teologia aqui na Sul-Americana, em Londrina. Foi moral inquestionável. De moral, a gente entende um pouco. Moral inquestionável. Deus tira este e coloca um servo dele. Isso só pode acontecer por uma intervenção divina, porque nós estamos orando e as peças estão se movendo. Ou seja, nós podemos intervir. Nenhum partido, nenhum sindicato, nenhum grupo de guerrilha, ninguém tem mais poder do que a igreja para tocar os céus e promover uma grande transformação nacional. Nós temos uma opção, é isso que eu estou ouvindo Deus falar, nós temos uma opção. Agora, porque temos essa opção, a gente tem que orar. Isso que eu tenho para falar para você, já falei demais, eu falei que não achei que não ia falar e falei. Deixa eu lembrar as duas frases para você. Quando não me buscam em primeiro lugar, essas são as duas frases. Quando não me buscam em primeiro lugar, como a primeira opção, eu crio uma situação em que eu seria a única opção. A segunda frase, ela não contradiz a primeira, porque a segunda frase está dentro de um contexto do que eu estava orando a Deus, Senhor, me ensina o que eu orar. Aí ele fala, eu falei assim, se Deus vai fazer, vai quebrar tudo mesmo, então o que eu oro? Aí o Espírito Santo fala, vocês têm uma opção. Então, vocês podem sim profetizar a transformação. Vocês podem sim profetizar a salvação. Podem sim profetizar vitória do Senhor. Podem sim profetizar a transformação social, porque nós temos uma opção. Agora, essa opção, quando Deus me trouxe à mente a mensagem dos profetas, isso implica numa ação da nossa parte, que vai nos levar à oração, a arrependimento de pecados, a um reposicionamento da vida diante de Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Ok? Deixa eu fundamentar isso lendo alguns textos. Ok? Por favor. É isso que eu tenho para dizer para você. Mas eu quero que você veja o que os profetas falam a respeito disso. Ok? Vamos lá. O tempo de Isaías é um profeta do 8º século, ok? Provavelmente começou a profetizar no ano 736 a.C. e profetizou até 680, mais ou menos, antes de Cristo. A situação da sociedade em geral era ruim, né? Outros profetas contemporâneos de Isaías entraram em cena também. Oséias, Amós, Miqueias. Então, os 4 profetas foram contemporâneos: Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Ok? Muito interessante, importantes demais esses profetas. E olha a mensagem. Depois de anunciar o pecado do povo, no capítulo 1, verso 16 de Isaías, se você está com a tua Bíblia, abre aí, por favor, e vai só acompanhando, ok? Eu não vou explicar muito, porque esses textos estão fundamentando a opção, o que eu já falei.
nós temos uma opção, e Deus nos está dando uma opção, a opção de nos arrependermos, de orarmos pela nossa nação, exercermos o nosso profetismo, o profetismo da igreja a favor da nossa nação. Verso 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça. Toda a mensagem de todos os profetas era de justiça social. Aprendei a fazer a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus está nos dando uma opção. Se vocês se arrependerem e me buscarem, eu vou intervir. Eu vou intervir. Meu querido, entenda. Chegará um tempo em que nós não teremos essa opção. Deus vai quebrar tudo. E Deus está dizendo assim, vocês ainda têm a opção. Se a igreja assumir o seu lugar de intercessão, se a igreja assumir o seu lugar de intercessão, eu vou me manifestar. Deus está dizendo isso. Se a igreja assumir o seu papel de profeta em santidade, eu vou me manifestar, diz o Senhor. Ok? Aí a gente vai para Amós. Amós, profeta lá contemporâneo de Isaías, lá pelo ano 750, mais ou menos, é que ele entrou em cena profetizando. Ele profetiza Amós. Isaías profetizou mais para Judá, mas incluiu Israel e também outras nações. Amós, embora ele é de Tecoa, ele é da parte sul de Jerusalém, ele acaba profetizando para Israel, ou seja, que está na parte do norte, né? Qual era o pecado que Amós profetiza? O profeta ataca a injustiça social, igualzinho Isaías. Injustiça social, que era reinante, a injustiça. O enriquecimento por parte de muitos às custas dos pobres. Dá licença? Isso está acontecendo com o teu país? Isso está acontecendo? O que fez Deus intervir, falou assim, ou vocês se arrependem e corrigem, ou eu vou entrar e vou quebrar tudo. Não é China, não é Estados Unidos, não é Rússia, menos ainda o Uruguai, não importa. Deus entra e quebra tudo. O enriquecimento por parte de muitos às custas dos pobres, explorados sem compaixão. O suborno e a prevaricação de juízes e tribunais. Isso no tempo de Oséias, de Amós. Oséias também é contemporâneo. Isso no tempo de Amós. Os juízes julgavam por propina. Ai! Aí o outro pecado que Amós denuncia, a opressão, a violência e até a escravidão a que os mais pobres são submetidos, liberdade cerceada, possibilidade de crescimento cerceado, educação e ensino cerceado, falta de possibilidade cerceada, a opressão como ferramenta de dominação e controle. É assim na nossa nação, não é? É igualzinho. Por isso a mensagem desses profetas se aplica a nós. Nós, o Brasil, estamos passando por um momento histórico que a gente encontra um padrão. Ok, vamos para a mensagem de Amós. Capítulo 5, alguns versos. É o apelo do profeta ao arrependimento e voltar ao Senhor. Capítulo 5 de Amós, verso 4, diz assim: Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, pois assim diz o Senhor ao Brasil, buscai-me e vivei. Pois assim diz o Senhor ao Brasil, buscai-me
e vivei. Nós temos a opção. 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José, que é Israel, como um fogo que a consuma. Deus não brinca. E não haja em Betel quem o apague. 7. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça. Problema dos juízes, dos que julgavam as causas. Propina. 8. Procurai o que faz, procurai, é a palavra, verso 8, procurai o que faz o 7 estrelo e o Orion, está falando de constelações, procurai aquele que fez as constelações, as estrelas, o céu, porque o povo de Israel estava idolatrando os seres celestiais. Procurai aquele que fez essas coisas, cabeção, e torna a densa treva em manhã, torna a densa treva em amanhã. É Deus que faz virar noite dia, dia noite. E muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É Deus que faz todas as coisas, é Deus que move o universo, é Deus que move a natureza, é Deus que sustenta a humanidade. Deus é que faz todas essas coisas. Buscai Ele, procurai Ele. É Ele, 9, é Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. 15, aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo, talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. José aqui é a figura de José do Egito, os filhos de José é uma figura de todo Israel. Ok? Vamos para Jonas. Jonas é um profeta que profetizou mais ou menos lá, perto do ano 783 a.C., ele basicamente profetizou contra Nínive, ok? Você conhece a história de Jonas, Deus levanta Jonas para ir lá para dizer para Nínive, vai lá para Nínive, né? Que era a capital da Assíria, um inimigo de Deus. Assírios eram violentíssimos, eles judiavam dos seus conquistados, e todo mundo odiava a Síria, ok? E Deus fala para o profeta ir lá na capital da Síria profetizar, e dizer, vai lá e avisa que eu vou ajuizar eles. Veio a palavra, verso 1 de Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amado, a malícia dos povos sobe até Deus, e uma hora Deus intervém, ok? Quer creiam ou não, quer saibam ou não, quer acreditem ou não, não importa. Tem um momento que Deus intervém. Capítulo 2 de Jonas, a gente encontra em alguns versos o clamor do profeta por si mesmo, porque ele já entrou no barco, já tentou fugir da missão de pregar em Nínive, ele não queria a salvação dos ninivitas, ele queria que eles morressem mesmo. Então ele falou assim, se eu não pregar e não avisar eles, não se arrependem. Se não se arrepender, Deus vai e juíza mesmo. É isso que o profeta queria, né? Gente boa, o Jonas. Aí ele já foi para o barco fugindo, já cria problema, Deus manda uma tempestade, jogam ele no mar, o peixe já engoliu o cara está dentro da barriga do peixe, e no capítulo 2 está assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. O drama de Jonas é o drama nosso, é o drama das nações, é o drama da humanidade. Mesmo que a gente esteja no abismo, quando a gente clamar ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Ok?
Aí Jonas capítulo 3, depois ele desce na cidade de Jope, ele tenta fugir para Tarsis, ela longe, lá no norte, no meio da Ásia. Aí o peixe vomita ele, pelo menos uns 800 quilômetros para o sul. Agora, só para você largar a mão de ser besta, você vai andando até Nínive. Tá? Dava uns 800 quilômetros até Nínive, mais ou menos. Então, você vai pensando no que você fez. Né? É mais ou menos isso. Aí o peixe vomita ele em Jope e ele vai andando. Muito bem. Aí, Jonas entra em Nínive, no capítulo 3, verso 4, diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou será destruída. Parece que a pregação de Jonas era assim: 40 dias vocês vão ser destruídos, 39 dias vocês vão ser destruídos, 38 dias vocês vão ser destruídos, 37 dias vocês vão ser destruídos, 36 dias vocês vão ser destruídos. Não via a hora de chegar no dia 0. Ele queria ver o circo pegar fogo, ele queria ver todo mundo destruído. Mas no meio da caminhada, o povo se arrepende. Aí no capítulo 3, verso 5, os ninivitas creram em Deus. Deu tudo errado para o profeta, mas deu tudo certo para Deus e para os ninivitas. Né? Era tempo, ainda tinha tempo, eles ainda tinham opção de arrependimento. Os ninivitas, 3:5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Capítulo 3, verso 10, aí o livramento do Senhor. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Uau! Que o Brasil merece uma intervenção de Deus, merece. Que o Brasil merece castigo, merece. Que o Brasil merece ser esmagado, merece. Mas ainda dá tempo. Se a gente se arrepender, até representativamente, a igreja assumir o seu papel de intercessão e clamar ao Senhor, o Senhor vai intervir. Ele vai mudar a sorte do Brasil. Vai mudar a sorte do Brasil. Creia! Creia nisso, meu irmão. O Senhor vai mudar a sorte do Brasil. Você vai para Miqueias, que é um outro profeta do 8º século antes de Cristo, contemporâneo de Isaías, Oséias e Amós, mas que prega principalmente em Judá, né, como Isaías fez, os pecados que ele menciona: maldade dos governantes e poderosos. Alô? Os pecados que Miqueias denuncia: maldade dos governantes e poderosos, a injustiça dos juízes, capítulo 3, de 9 a 10, e a corrupção dos sacerdotes e dos profetas. Alô? A corrupção dos sacerdotes e dos profetas. Ok, eu não vou mencionar nada nessa parte, mas mas precisa ter arrependimento. Miqueias capítulo 1, verso 6, por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura, aí ele vai revelando o pecado. Todas as suas imagens de escultura são despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Miqueias 2, verso 1 diz assim: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade, maquinam o mal, à luz da alva e o praticam, porque o poder está em suas mãos. Aí ele vai se referindo. Mas no capítulo 7, no verso 8, ele chama ao arrependimento. O povo está precisando de juízo, mas ele chama: ainda tem opção, ainda tem jeito. Aí no capítulo 7, verso 8,
Ó inimiga minha. É uma linguagem poética, como se Israel estivesse dizendo: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Mas essa é uma declaração profética de um Israel que já está debaixo de juízo, mas que teve o seu coração quebrantado e está lembrando de que o nosso Deus é misericordioso. Ele vai julgar a nossa causa, ele vai virar a mesa sobre os nossos inimigos e ele vai restaurar a nossa vida e a nossa nação. E ele vai restaurar. Como igreja, a gente tem que crer nisso e tem que interceder. Naum, quando você vai para Naum, que profetizou lá entre 663, aí no século VII antes de Cristo, e profetiza contra Nínive, é outro que profetiza contra Nínive, Naum. Naum, ele fala da sentença, né? Mas também da misericórdia. Olha que bonito o livro de Naum. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Verso 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Olha o 3. Olha o que ele cola no verso 2. É muito interessante. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. No meio da declaração de juízo, o profeta lembra como Deus é tardio em irar-se e também é rico em misericórdia, mas que ele tem caminho na tormenta e na tempestade. Não importa o tamanho da tormenta, o tamanho da tempestade, Deus cria caminho para o seu povo passar. Deus cria alternativas, Deus cria soluções para o Brasil, Deus cria soluções para as cidades, Deus cria soluções para os governos, Deus cria solução para o povo, Deus tem caminho na tormenta e na tempestade. É tremendo isso, nós temos opção. Aí você vai para Joel, que não dá para ter certeza quando que Joel profetizou, ou é um profeta do 9º século antes de Cristo, ou é um profeta do 5º século antes de Cristo, não dá para ter certeza da data, mas Joel é tremendo. E eu termino com Joel, podia ter me referido aos outros profetas, mas eu tá aberto aqui em Joel, porque eu quero finalizar com Joel. Uma mensagem de Joel é espetacular. Ele anuncia o dia do Senhor. De todos os profetas menores, é engraçado, porque Joel, a maioria dos profetas, ele dá a lista dos pecados. Joel não. Muito interessante. Ele não dá a lista de pecado, mas ele fala para os sacerdotes se arrependerem e conclamarem um jejum nacional por causa de uma praga. Deus enviou a praga, ok? Quem tem ouvidos, ouça. Para quê? Para colocar o nosso coração num estado em que busca Deus como a única opção. Ok? Olha o verso 4 do 1º capítulo de Joel. É a descrição da praga de gafanhotos. Coloca aí, Renan, a coisa, beleza? Descrição da praga de gafanhotos. Olha o que está lá em Joel 1,4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, devastação em toda a agricultura de todo o povo, uma peste de gafanhoto que foi enviada. E o texto de Joel diz: o meu exército, boca de Deus, o meu exército. Deus chama os gafanhotos de o meu exército. Deus fará o que for possível e preciso, na verdade,
para que ele seja a única opção. Capítulo 1, verso 9 e 10 é a descrição do sofrimento. Cortada está na casa do Senhor a oferta de manjares e a libação, os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Olha a consequência da destruição. Passaram necessidade? Passaram sim, mas nós temos uma opção. O profeta sempre anuncia uma opção. Capítulo 1, verso 14, é a convocação a um clamor nacional ao Senhor. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor pelo amor de Deus. Onde você estava sexta-feira, às 6 horas da tarde? Que você não foi na Praça Brasil, aqui em Cornélio Procópio, orar com a gente? Você não está entendendo? Não está entendendo o que a gente está fazendo? Convocai um clamor nacional. Senti a falta de muita gente da igreja da cidade lá e da nossa congregação também. Me permita falar isso com você. Nós não fazemos, vamos dar o que fazer para esse povo. Não, a nossa compreensão é espiritual e profética. Se nós nos ajoelharmos nessa Praça Brasil de Deus, de Cornélio Procópio, e clamarmos perdão pelos nossos pecados e uma intervenção de Deus aqui, o Espírito de Deus virá sobre a nossa cidade e vai curar a gente de todo espírito de imoralidade, de orfandade e de corrupção que tem nesse negócio aqui. Mas a igreja precisa assumir o seu lugar de intercessão. Nós precisamos assumir o nosso lugar de intercessão. Quer que desenha? Precisa desenhar? Capítulo 2, 12 e 13. Apelo à conversão ao Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. É a mensagem dos outros profetas. Eles entendem, sabem quem é Deus. Deus está se revelando. Gente, eu sou tardio em irar-se, eu sou misericordioso. Me busquem para que eu não precise descer a mão. Me busquem para que eu não precise exercer juízo. Me busquem. Eu tenho prazer em perdoar, eu tenho prazer em exercer misericórdia, eu tenho prazer em perdoar, eu tenho prazer em salvar, eu tenho prazer em restaurar. Me busquem. Capítulo 2, 18 e 19, a resposta do Senhor e a salvação. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo e dele sereis fartos e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Estão querendo dominar o Brasil? Estão querendo exercer domínio e governo sobre o Brasil? Um governo mundial de esquerda? Estão querendo fazer o Brasil de celeiro do mundo? Estão querendo fazer o Brasil de despensa? Estão querendo fazer o Brasil a horta para o restante do mundo? Estão querendo fazer de todo brasileiro os escravos para fazer comida para o resto do mundo? Estão querendo mexer na nossa nação, cercear a nossa liberdade? O Senhor pode reverter isso. E o Brasil, sim, vai ser o celeiro do mundo. Mas por causa da bênção do Senhor e da bondade do seu povo, nós vamos produzir tanto nessa terra que a gente vai poder distribuir para as demais nações. Tem duas opções.
nós ainda temos a opção de clamar a Deus por uma. Ou o mundo nos escraviza e torna o Brasil uma grande cultura de grãos para alimentar o mundo, ou então o Senhor Jesus governa essa nação junto com os seus. O reino de Deus se manifesta aqui, a graça de Deus se manifesta nessa terra. Abençoa essa terra de forma que ela produza tanto alimento que a gente vai poder exportar para as demais nações da terra, em ações de comércio, sim, mas também de generosidade para alimentar o faminto, para alimentar aqueles que estão precisando. E de um jeito ou de outro a gente vai ser celeiro para as demais nações, mas nós ainda temos a opção de fazer isso da melhor forma possível, debaixo do governo de Deus e da generosidade do Senhor e da bênção do Senhor sobre todos nós, e não de maneira opressiva. Nós ainda temos opção. A resposta do Senhor é salvação. A resposta do Senhor, quando é clamado, sempre é salvação. Agora veja o verso 25 do capítulo 2. Restituir-vos-ei. Restituição. Deus não precisava falar isso. Deus não tinha que falar isso. Deus não era obrigado a falar isso. Ele não deve nada para nós. Deus não deve nada para nós, é só porque é como Deus é. Deus é generoso. E ele diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. O que Deus quer não é a destruição. Deus quer que a gente se arrependa dos nossos pecados e busque a Ele como única opção, como primeira opção. Nós ainda temos uma opção. Amados, assim eu finalizo esse texto, essa conversa com você. Já são quase 9 horas de novo, né? Vamos lá. 2 frases. Quando não me buscam em primeiro lugar, como a primeira opção, eu crio uma situação em que eu serei a única. E a segunda frase: vocês têm uma opção, ou vocês têm, assim como todos os profetas anunciaram, nós temos a opção de nos arrependermos, de clamarmos a Deus como nunca fizemos até agora, de pedirmos perdão e de entrarmos no nível de oração, não apenas aquela que a gente clama por nós, mas entrarmos na intercessão, num outro nível de oração, que a gente se identifica com os brasileiros e confessa os nossos pecados, em que a gente se identifica com os brasileiros e clama por uma intervenção de Deus, em que a gente se identifica como cidadão do céu e cidadão do mundo, clamando pelo reino de Deus para que os principados e potestades nas regiões celestes sejam enfraquecidos, para que o trono de Deus venha por uma perfeita adoração, aquela que é fruto de revelação. Aí o trono é governo, o governo vem e ele enfraquece os principados da maldade. Aí as estruturas da maldade nas sociedades são enfraquecidas e o juízo aparece. E a igreja na terra é infantaria. A igreja na terra proclama o evangelho. A igreja na terra prega o evangelho. A igreja na terra faz justiça e ensina o juízo. Ensina a justiça. Todo juízo de Deus tem um efeito pedagógico. Nós somos o povo que não somos condenados, já somos livrados, libertos por Jesus Cristo, e agora nós somos instrumentos da justiça de Deus, e nós fazemos justiça, ensinamos justiça, abençoamos pessoas. Quem é que vai ensinar as pessoas a bondade? Quem é que vai ensinar as pessoas a igreja de Jesus Cristo?
quando proclamarmos as vontades de Deus. Nós temos uma opção. Baixe tua cabeça, vamos orar. Senhor, nós temos uma opção de orar, de clamar, de buscar ao Senhor, representativamente, como cidadãos do céu e cidadãos da terra. Pai, perdoa os nossos pecados. Como brasileiro, perdoa os nossos pecados. Estamos ouvindo o Teu Espírito dizer a nós: me busquem com quebrantamento, me busquem com jejuns, me busquem com arrependimento, me busquem. Eu sou a única opção. Me busquem, porque eu quero intervir. Eu quero fazer do Brasil a nação que eu sonhei. Eu quero fazer do Brasil a nação que eu sonhei quando dei nascimento a ela 500 anos atrás. Eu quero fazer da igreja do Brasil uma igreja profética para as demais nações. Eu quero fazer do Brasil um exemplo do testemunho de Jesus para as demais nações. Eu quero fazer do Brasil um exemplo para as demais nações, o que é ter uma aliança exclusiva com Jesus Cristo. Me busquem, eu quero intervir. Deus está dizendo, vocês ainda têm uma opção, então clamem a mim que eu responderei. É isso que Deus está dizendo para todos nós. Ó Deus, abençoa-nos. Nós queremos corresponder a essa Tua palavra. Nós queremos corresponder. Ó Deus, a verdade nos anima, a realidade do Senhor nos anima, a Tua verdade anima a nossa alma e nosso coração. Nós não somos enganados, a gente não quer anestésico, a gente não quer tomar um remédio para dor de cabeça, para que tire a gente da realidade de tudo que está diante de nós. Pai, nós queremos ser testemunhas de transformação. Ó Deus, obrigado. No nome de Jesus eu oro. Enquanto eu orava, Deus me fez lembrar uma coisa que Ele me disse hoje. Eu estava olhando na minha sacada e olhando a cidade. Eu estava orando pela nossa cidade. Eu estava orando pelos nossos governantes. Eu estava orando pelas famílias da cidade, eu estava orando por você, eu estava orando por muitos da nossa igreja que estão passando dificuldade financeira. Eu estava clamando, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa. Alguns que estão com saldo vermelho no banco, alguns que estão com dificuldade de pagar seus credores, empresas que estão passando por luta. Senhor Deus, abençoa, Senhor, abençoa. Aí eu me lembrei, Senhor, o Senhor disse que fará do Brasil um testemunho para as demais nações, um testemunho de intervenção divina, um testemunho de prosperidade. O Senhor disse isso. Ó Pai, abençoa o Teu povo. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: quem é o Brasil, Paulo? Por um instante eu pensei, são as pessoas. Aí o Espírito Santo falou assim: isso. Diga aos meus filhos, o Brasil vai ser testemunha para as demais nações, mas isso começa com a minha igreja. Os meus filhos, as minhas famílias devem provar do meu poder e do meu milagre para serem testemunhas vivas para as demais famílias da cidade. Como que o Brasil será um grande testemunho para as demais nações? Começa no pouco, começa comigo e com você. Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi Deus falar isso. Eu posso fazer de cada família do meu povo um grande testemunho de livramento, de bênção, de transformação, de milagre, de prosperidade para as demais famílias da cidade. Fale para o meu povo me buscar, porque eu vou fazer de cada um testemunho vivo do meu poder e do meu milagre.
Deus quer fazer de você um testemunho vivo do seu poder e do seu milagre. Cada um de vocês, essa é fresquinha porque eu ouvi hoje. Meu irmão, acredite nisso, porque eu quero testemunhar. Eu quero ver isso acontecer. Eu quero ouvir vocês dizerem: pastor, a minha situação era essa, vimos um milagre e tudo modificou, tudo transformou, as portas se abriram. Não sei explicar como, mas Deus, nós estamos vendo Deus intervindo. Deus quer fazer isso na tua vida, meu querido. Deus quer fazer isso na tua casa. Deus quer fazer isso nos teus negócios. Deus quer fazer isso na tua família. Deus quer fazer isso em você. O que importa, a nação inteira como uma grande nação ser testemunha para outra nação, se isso não acontecer através do povo. É isso que o Espírito Santo falou comigo. O meu povo, uma família dando testemunho para outra família, um a um, uma família testemunhando a outra, um cidadão testemunhando a outro. Olha o milagre de Deus na minha vida. Eu estou servindo a Jesus, eu estou buscando ao Senhor e o Senhor tem me abençoado. Olha o testemunho de Cristo na minha vida. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Como que a gente profetiza? A gente profetiza com o testemunho de Cristo em nós. A gente profetiza falando o testemunho de Cristo. Clame ao Deus para que você e a tua casa testemunhem, seja uma mensagem profética. Por que Jonas, eu falei que o drama de Jonas é o drama da humanidade, era o drama de Israel, é o drama da humanidade, porque o profeta encarna a mensagem, ele se transforma na própria mensagem, a vida dele é uma mensagem, que a tua vida e o milagre de Deus em você se transforme na mensagem de Cristo. O testemunho de Cristo na tua vida é o espírito da profecia que vai profetizar salvação na vida do outro, profetizar milagre na vida do outro, profetizar transformação na vida do outro. Ouça o que Deus está dizendo, ouça o que Deus está dizendo, ouça o que Deus está dizendo. Ouça o que Deus está dizendo. Nós vamos provar a intervenção de Deus, mas temos que buscar mais, temos que clamar, temos que orar, temos que clamar e buscar a Deus como nunca na nossa vida. Por favor, começa agora. Ajoelha na tua sala, ajoelha comigo. Ajoelha comigo e busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Senhor, nós temos a opção, nós ainda temos. A iniquidade no Brasil já ainda não bateu na tampa, então nós ainda temos uma opção de clamar e ver a tua intervenção. Intervém, Senhor Jesus, intervém primeiro na nossa vida, intervém, faz de cada um de nós um testemunho vivo da tua intervenção, do teu perdão, dos teus livramentos, da tua misericórdia. Faz de cada um de nós um testemunho vivo, Senhor Deus, e profético da vida de Jesus Cristo, do milagre da salvação em cada um de nós. Ó Deus, faz de nós esse testemunho, da nossa igreja, do nosso povo. Faz isso também na nossa cidade, no nome de Jesus. No nome de Jesus, traz arrependimento de pecados nos nossos governantes. Senhor Deus, destrói o espírito da injustiça. Destrói o espírito da injustiça. E no nome de Jesus, o Senhor mesmo repreenda o espírito da corrupção, repreende o espírito da imoralidade, repreende o espírito da orfandade, repreende o espírito da pobreza e da miséria, repreende o espírito do emburrecimento, repreende o espírito, Pai, na nossa cidade. Pai, eu clamo pela nossa nação.
Eu clamo pelo nosso presidente, eu clamo pelas camadas de governo, eu clamo para que o teu poder invada, destrua os principados e potestades da maldade nas regiões celestes do Brasil, e o teu reino venha, o teu reino venha, o teu reino venha. Desarticula, coloca os nossos inimigos em confusão, assim como o Senhor fez com Ezequias, ó Pai, matando 180 mil soldados inimigos, sem que o teu povo levantasse uma só espada. O Senhor foi, o Senhor aniquilou a todos, ó Deus. Um anjo do Senhor foi, só um anjo foi preciso, foi necessário. Ó Pai, tem tantos anjos à disposição no céu, ó Pai, envia tantos for necessário, mas muda a história da nossa nação, Pai. Não faz mais, cura o Brasil para que ele não seja conhecido mais como a nação do carnaval, que ele não seja mais conhecido por causa da sensualidade entre mulheres e homens. Pai, no nome de Jesus, cura a nossa nação, intervém, Senhor Deus, traz um espírito de arrependimento no Brasil, traz um espírito de arrependimento na nossa terra, traz um espírito de conversão, Pai. No nome de Jesus, Pai, toda articulação do mal, todo espírito de maldade, Pai, que quer escravizar pessoas nos níveis de governo, das autoridades espirituais também, dos pastores, sacerdotes, no nome de Jesus, intervém, Senhor Deus, e faz a tua vontade acontecer nessa terra, como no céu. Ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é a nossa única opção, o teu braço forte é a nossa única opção, Senhor. Ó Deus, nós queremos o teu governo, nós queremos Jesus Cristo seja honrado na nossa terra. Ó Deus, santificado seja o teu nome no Brasil, acima de todo nome que se nomeia, Senhor Deus, no nome de Jesus. Por favor, ó Pai, intervém. Nós queremos usar essa opção, tu és a nossa única, ó Pai, mas queremos corresponder com essa palavra que o Senhor está dando para nós nesses dias. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, e o nosso coração, ao mesmo tempo que se enche de dor e de angústia pela nossa nação, também somos carregados de fé e esperança, porque a tua palavra é que comanda todas as coisas, a tua palavra é que traz a existência, a tua palavra é que sustenta todas as coisas, a tua palavra é que dita a história, a tua palavra é que faz a história, a tua palavra faz a história do Brasil. Nós nascemos para ser uma nação adoradora, nascemos para ser uma nação que testemunha de Cristo. Nós nascemos para isso. Faz isso em nossa terra, em nossa nação, nosso povo, Pai. Converte o nosso povo, Senhor. Ajuda a tua igreja a exercer seu papel evangelístico, evangelizante. Por favor, Pai, intervém, Senhor Deus da nação, intervém. Ó Pai, nosso coração se enche sim de fé e de esperança, porque a tua palavra nos enche, a tua palavra diz as possibilidades, a tua palavra revela as possibilidades, e as possibilidades que a tua palavra nos revela são possibilidades de transformação, possibilidades de intervenção divina, possibilidades do céu vir para cá, possibilidades de cura e transformação. A tua palavra nos dá essa possibilidade, e isso nos enche de fé, Senhor Deus. Oh Deus, ajuda-nos a orarmos mais, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, Senhor, dá-nos entendimento da importância disso. Ó Deus, clamando por purificação e santidade, por enchimento e poder do Teu Espírito, e para que o Senhor envie trabalhadores para a última hora, para trabalharmos na seara de vidas, que vai nascer depois desse tempo, pelo trabalho da nossa evangelização e do testemunho de Cristo em nós.
Ajuda-nos a discipularmos essas pessoas todas que se converterão a Ti. Ajuda a Tua igreja, Senhor Deus, cada célula, cada irmão, seja um soldado valente, discípulo de Jesus, que faz novos discípulos. Oh Senhor Deus, move cada um de nós. Oh Pai, nós não estamos presencialmente juntos, mas podemos estar conectados em espírito um com o outro e contigo e com o Teu trono, e nós queremos que o Senhor nos use a todos, ó Pai, sem exceção, sem exceção, sem exceção, a todos, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Pai, usa-nos. Nós queremos o céu na terra, nós queremos a gente aí, nós queremos mistura, vem com o Teu trono, Pai, vem com o Teu trono, vem com o Teu trono. Santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Oh Deus, faz de cada família um testemunho de milagre. No nome de Jesus eu profetizo sobre cada membro da nossa igreja, sobre cada um que está participando desse culto online, que não é da Nova Aliança de Cornélio ainda, ou está em outro lugar, não importa. Eu profetizo sobre a tua vida. O Senhor disse que vai fazer da tua vida um milagre, da tua vida uma transformação, e vai fazer da tua vida um testemunho de poder e de milagre e de transformação para as demais pessoas. Busque ao Senhor. Eu profetizo isso sobre a tua vida, mas qual é a tua parte? Qual é a tua parte nessa palavra? Corresponda com ela. Busque ao Senhor, busque até que, ore até que, clame até que, jejue e ore até que aconteça, clama até que aconteça. Aí o Senhor vai intervir e fará de você um testemunho vivo do milagre do poder de Deus. Seja assim com a tua vida, no nome de Jesus. Amém.